Cheguei! Agora nós iremos para uma parada diferente. Iremos conhecer quem são, o que é, para onde vão, de onde vêm as orações consideradas reduzidas. Até agora nós vimos somente orações desenvolvidas, né? A subordinada substantiva, que tem a conjunção integrante, é desenvolvida. A subordinada adjetiva, que tem o pronome relativo, é desenvolvida. A subordinada adverbial, que tem a conjunção adverbial, é desenvolvida. A oração coordenada, que tem a conjunção coordenativa desenvolvida. Agora nós teremos a oração reduzida. Qual é a diferença delas para as orações desenvolvidas? A primeira diferença é que elas são desprovidas de conectivos. Desprovidas de conectivos, porque, né, esses conectivos são os pronomes relativos, lembrando que os pronomes relativos são nas orações subordinadas adjetivas e as conjunções são na oração subordinada substantiva, adverbial e orações coordenadas. Porque as substantivas, as adverbiais e as coordenadas usam conjunções, enquanto que as adjetivas usam pronomes relativos. Outra coisinha interessante que ficou que nem minha cara, né? Vou botar aqui para cima. Então, recapitulando para você que acabou dormindo, acorda. Orações subordinadas substantivas, adverbiais e orações coordenadas. Beleza? Apresentam verbo em uma das formas nominais do verbo. Em uma das formas nominais do verbo. Você sabe, lá na aula de verbo nós falamos que o verbo possui 3 formas nominais. Aquela em que o verbo termina em R, que é chamada de infinitivo. Quando o verbo termina em DO, que é chamado de particípio. E aquela quando o verbo termina em NDO, que é chamada de gerúndio. Outro detalhe, se possível, estabelecer uma equivalência com a oração desenvolvida. Como é isso, Silvio? Tentar encaixar um conectivo, uma conjunção, uma locução conjuntiva, que auxilie você a entender o sentido dela. Por exemplo, atente-se à pontuação do período. A mesma coisa que aconteceu anteriormente vai acontecer aqui. Se você tem primeiro a oração principal e depois você tem a oração subordinada, você precisa se tocar de que esta vírgula é uma vírgula facultativa. Agora, se você tem uma oração subordinada e uma oração principal, precisa se atentar ao fato de que esta vírgula é uma vírgula obrigatória. Mas, Silvio, lá era mais fácil, porque tinha conectivo, agora não tem. Agora você vai ter que se virar, porque agora você está no suprassumo. Temendo a reação do pai, a criança mentiu. Temendo e mentiu. Note que o verbo mentir, ele está flexionado. O verbo temendo não está. Um está flexionado e o outro não está. Silvio, o fato de esse outro não estar flexionado quer dizer alguma coisa? Claro. Quer dizer muita coisa. O que quer dizer? Muita coisa. Muita coisa. Só que você precisa, de fato, compreender como isso vai ser fundamentado. Como assim, Silvio? Pensa só, não basta somente você achar o gerúndio como você está vendo bem aqui. Essa aqui é reduzida de gerúndio.
Mas quando ele fala temendo a reação do pai, a criança mentiu, por que a criança mentiu? Por conta da reação do pai. Então a criança mentiu por conta da reação do pai. Então nós temos aqui, ó, uma oração subordinada adverbial o quê? Causal. Eu posso muito bem colocar já que temia a reação do pai, visto que temia a reação do pai, porque temia a reação do pai. Só que aí os gramáticos colocam um nomezinho a mais. Eles colocam causal, reduzida, olha lá, pá, de, gerúndio. Ah! Professor, eu tenho que decorar esse nome todo. Decorar não. Você precisa saber que essa nomenclatura existe. Você precisa saber que esse nome existe. Para com esse negócio de macetinho. Ai, qual é o macete? Não tem macete. Não tem macete. Não tem. Macete é do Satanás. Então, você precisa entender que a banca não precisa necessariamente escrever que é uma reduzida de gerúndio, pô. Ela pode nem dizer que é reduzida. Concorda comigo que ela é causal? O temor pela reação do pai é a causa para a criança ter mentido. O temor para a reação do pai é a causa para a criança ter mentido. O temor para a reação do pai é a causa para a criança ter mentido. Tem outra. Preocupado com a chuva, Juquinha esqueceu do pacote. Eu vou lá, ó, marcar os verbos. Preocupado, esqueceu. Note que o preocupado, ele está no particípio. Isso me dá a entender que essa aqui provavelmente é a minha oração subordinada. Mas me diz uma coisa, qual foi o motivo de o Juquinha ter se esquecido do pacote? Qual foi a razão de ele ter se esquecido do pacote? A preocupação com a chuva. Então, ela é adverbial e ela é também causal, só que ela é reduzida. E aqui é reduzida de gerúndio? Não, ela é reduzida de particípio. Bancas de grande prestígio falam assim, um período com ideia de causa, uma oração com ideia de causalidade, eles nem falam em redução. Algumas bancas falam em oração reduzida. Você gosta quando fala? Se eu gosto porque o nome assusta, né? Oração, subordinada, adverbial, causal, reduzida, de particípio. Você precisa saber que existe, mas precisa entender acima de tudo que ali há uma ideia de causa. Pronto, você precisa entender isso. Ali há uma ideia de causa. Beleza? É nóis, bora. Tem mais uma. Por ser exato, o amor não cabe em si. Por ser encantado, o amor revela-se. Por ser amor, invade e fim. O poeta Djavan, com uma das músicas mais lindas sobre amor, chamada Pétala, o seu amor. Quando ele fez essa canção, ele não pensou em oração reduzida, óbvio, mas ela é reduzida, né? Me diz uma coisa, por que você acha, na verdade, que o amor não cabe em si? Por que, na sua opinião, o amor não cabe em si? Porque ele é exato. Beleza? Então, eu tenho aqui uma oração subordinada adverbial. Ela também é causal, só que ela é reduzida de infinitivo. Beleza? Juquinha esqueceu o pacote, ou seja, porque estava preocupado com a nota.
com a chuva. Uma vez que estava preocupado com a chuva. Entendeu? Tem ideia de causa. Silvio, mas só vai ser causal? Não, tem mais. Olha aí, ó. Estando doente, foi à praia. Quais são os verbos? Está e foi. Aí, ó, fica mais fácil de eu matar essa parada. Por quê? Porque eu tenho aqui isso aqui. Beleza? Aqui eu tenho minha oração principal. Como é a oração principal nessas outras? Ó, aqui eu tenho oração principal. Aqui eu tenho oração principal. Para ficar igual. Aqui eu tenho oração principal. Olha! 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 E aí, ó, estando doente. Note que eu posso dizer bem assim, ó. Mesmo, olha o que eu posso dizer, ó. Apesar de que estivesse doente, entendeu? Ainda que estivesse doente. Você percebeu que uma doença é o obstáculo que ele vence? Então, eu tenho aqui o quê? Uma oração subordinada adverbial, ela é concessiva. Só que ela é reduzida de gerúndio. É como se a frase, se o período fosse assim, né? Embora, ainda que, mesmo que estivesse doente, foi à praia. Pegou? Beleza? Gerúndiozão. Olha aí. Confirmado o acordo, assinaremos o contrato. Se você parar para observar, você vai ver o quê? Quando ele fala para você confirmado o acordo, ele pensa assim: se o acordo for confirmado, assinaremos. Então, você consegue perceber que aqui está a minha oração, né? Eu tenho de novo aqui uma oração subordinada adverbial. Ela é condicional, mas só que ela é reduzida de particípio. Mas não se estranhe se ela tiver duas avaliações. Não estranhe. Se a primeira avaliação, vou colocar aqui, e aqui eu tenho a segunda. Numa primeira avaliação, o redator pode imaginar assim: se o acordo for confirmado. Mas ele pode imaginar quando o acordo for confirmado. Silvio, aonde você quer chegar com isso? É só você prestar atenção e parar com a tua agoniação. Até rimou, né? Prestar atenção, parar com a agoniação. E aí, ó, você consegue perceber que se eu utilizar o se, eu vou ter uma ideia de condição. Se eu utilizar o quando, eu vou ter uma ideia de tempo. Mas, Silvio, qual é o valor? Os dois. Depende da intencionalidade. Imagina que as conversas se iniciaram. Então, para assinar um contrato, você precisa de um ponto de colisão. Você precisa de um ponto de condição. Então, eu tenho um condicional. Mas imagina que tudo já foi tratado verbalmente e só falta oficializar. Olha aí, eu tenho uma ideia de tempo. Então, não tem como saber, na verdade, qual é a principal ideia. Mas você sabe, eu tenho duas aí. Se na prova vier a letra A, condição, e a letra B, tempo, nós iremos anular. Que aqui são os únicos cursos que ficam com você antes e após a prova. Antes da prova e após a prova. Não pode ser antes e durante, né? Porque senão vamos pensar que é tentativa de fraude. Ah, professores do seu concurseiro passavam gabarito para os alunos. Não, pô. Então não é antes, durante e após. É antes e após. Durante não dá, pega mal. Fazia um frio de congelar as palavras. Fazia um frio de congelar as palavras. Olha aí. De congelar as palavras.
Olha aqui, ó. Agora eu tenho uma oração subordinada adverbial, né? O frio, pimba, faz com que as palavras fiquem congeladas. O frio é a causa para congelar as palavras. Então, eu tenho aqui causa e efeito, causa e resultado. Só que essa nomenclatura, né, resultado não existe, então ela é consecutiva, ela é reduzida de infinitivo. Beleza? Reduzida de infinitivo. Tá ali o Rzinho, né? Cessei minhas palavras para não cansar meus ouvintes. Quais são os verbos? Cessar e cansar. E aí, ó, você tem aqui o verbo no infinitivo, então provável. É muito comum isso aqui, oração principal. Deixar maiorzinho aqui, ó, oração principal, né? Aqui eu tenho também, ó, oração principal. Aqui eu tenho oração subordinada adverbial. E ela é final. Reduzida de infinitivo. É muito comum as bancas de grande prestígio utilizarem a final. A final, ela vem muito com essa marca, ó. Para mais verbo no infinitivo, né? Geralmente é para que, ou a fim de que, pimba, pimba, pimba. Cessei minhas palavras para que não canse meus ouvintes. Cessei minhas palavras a fim de que não canse meus ouvintes. Beleza? É assim que funciona a parada. Então, eu tenho aí uma ideia de finalidade. É muito comum. Guarde essa estrutura. Para mais infinitivo, você tem ali, nesse assunto, uma reduzida de infinitivo com valor final das adverbiais. Olha aqui as adjetivas. Sim, não se esqueça. Não se esqueça que nas adjetivas, o que você precisa entender? As adjetivas, são dois pontos interessantes das adjetivas. O primeiro ponto interessante é que elas são iniciadas por pronome relativo. Aqui não serão. E o segundo ponto interessante é que elas são restritivas ou explicativas. Restritivas ou explicativas. Beleza? Encontrei um homem cavando a terra. Deixa eu só arrumar aqui. Pronto. Encontrei um homem cavando a terra. Você concorda comigo que quando eu digo que eu encontrei um homem cavando a terra, olha aqui, agora eu vou marcar, ó, encontrar é um verbo, cavar é outro. Agora você concorda comigo que quando eu digo isso, olha o que eu estou dizendo, ó, eu vou pegar essa oração aqui e vou converter. Encontrei um homem que cavava a terra. Percebeu? Olha como eu coloco aqui o meu pronome relativo. Percebeu? Olha como eu tenho aqui a minha reduzida de gerúndio, né? Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva, restritiva, reduzida de gerúndio. Acorda! Então, funciona assim. Essa daqui, com o pronome relativo, ela é uma oração subordinada adjetiva e ela é só restritiva. Lembrando, desenvolvida tem o transpositor. Olha o nome que eu dei, o conectivo. A reduzida não tem. Silvio, é normal essa tentativa de tentar achar uma equivalência? É. Olha a próxima aí, ó. O desânimo é um mal a ser destruído. Olha aqui, ó. Vou pegar os verbos, posso? É ser destruído. E aí você começa a perceber o quê? Pode perceber que tem um outro detalhe importante, ó. Esse cavando, que é o verbo no gerúndio, ele se liga a homem. Homem
é um substantivo. Pronome relativo não se bica com substantivo? É pronome, mesma coisa. Esse a ser destruído se bica com o quê? Com mal. Não é à toa que antigamente o nome não era análise sintática, era análise de relações. Aí você vai lá, ó, e começa a ver que esse a ser destruído, você começa a desenvolver um mal que deve ser destruído. Olha aí. E aí você tem o quê? Você tem um pronome relativo bem aqui. Você viu como eu fiz uma equivalência? É, bebê. Eu fiz uma equivalência. A ideia é fazer equivalência. E aí você vê que nessa equivalência, ó, você tem o particípio aqui. Ah, mas aqui eu também tenho. Não, 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 não. Agora eu tenho locução verbal composta. Lá na letra B, eu tenho particípio. Agora não. Eu tenho uma locução verbal composta. Não vem com essa migué, não. Então vamos lá. Aqui eu tenho o quê? Uma oração subordinada, adjetiva, reduzida. Opa! Tá aqui o cara, infinitivo. Primeiro que ela é restritiva, né? Restritiva. Reduzida de infinitivo. Se não era particípio, é porque aqui o particípio, na verdade, tem valor adjetivo, né? Mal destruído. Então, é um mal para ser destruído, a ser destruído. Então, particípio aqui, ele tem valor adjetivo por se ligar a substantivo. Então, ela é uma reduzida de infinitivo. Beleza? De boa? Tranquilo. E tem mais uma aqui, ó. A matéria divulgada pela mídia não passava de fake news. Eu tenho divulgada e tenho passava. Pode ver, ó, de novo, ó. O divulgada se liga à matéria. Qual é a classe gramatical de matéria? Substantivo. E o que eu tenho aqui, ó? Particípio. Certo? Não é não? Não é um particípio não, é um particípio sim. Ou se é um particípio, né? Bacana. E aí, como é que eu vou fazer? Vou fazer uma adaptação. Uma adaptação. A matéria que foi divulgada pela mídia não passava de fake news. Então, eu tenho aqui uma oração subordinada adjetiva, ela é restritiva, ela é reduzida de particípio. Beleza? Tá aqui o particípio. Legal, né? Então, o mais difícil dessas estruturas aí é você realmente desenvolver, ou tentar enxergar uma desenvoltura. As substantivas também apresentam orações reduzidas. Aí é claro que você não pode deixar de lembrar que as substantivas, que são essas mocinhas aí, elas estão também alguns pontos interessantes. O primeiro, né, que elas são iniciadas por conjunção integrante. E o segundo é que elas têm valor ou função de substantivo. Em outras palavras, Juquinha tem medo de dizer a verdade. Tem e dizer. Juquinha tem medo de dizer a verdade. E eu vou fazer isso aqui, ó. E vou pegar essa parada bem aqui para você, ó, de dizer a verdade. Já dá para ver que ela é reduzida de infinitivo, certo? Então, como é que eu vou dizer aqui? Juquinha tem medo de que digam a verdade.
Olha a conjunção integrante rindo para você. Ai, tiki-wiki. Tiki-wiki. Eu lembrei agora. Entendeu? Então, quando ele fala para você que Juquinha tem medo de que digam a verdade, e aí, sintaxezinha ou não? Posso? Pode dar-lhe? Eu vou dar-lhe. Tô nem aí. Ó, ei, ó, olha aqui, ó, Juquinha, sujeito, tem verbo transitivo direto, medo, objeto direto. Isso tudo que tá aqui, ó, é o complemento nominal. Olha aí. Tem medo de que digam a verdade. Lembre-se da nossa aula. Só há duas que são preposicionadas, a completiva nominal e a objetiva indireta. Beleza? Então, essa moça aqui que você está vendo é uma oração. Ela é subordinada, ela é substantiva. Ela é completiva nominal reduzida de infinitivo. Olha aí, meu Deus, Silvio tem que saber tudo. Tem! Se passar é teu objetivo, tem. É legal estar aqui com vocês. Olha, está. Vamos tentar desenvolver aí, meu irmão. Para de chorar, vive reclamando. Vive reclamando, pô. Tá aqui, ó. Já dá pra ver que ela é uma reduzida de infinitivo. Bora ver uma equivalência dessa bicha aí. É legal que estejamos aqui com vocês. Olha a conjunção integrante rindo pra ti, ó. Ai, tiki-wiki. Meu Deus. Aqui, ó, você se lembra, verbo de ligação, sempre após ligação tem PS, então tudo isso aqui vai ser o nosso sujeito, que no final das contas tem o nome de subjetiva. Olha aí, ó. Show de bola. Isso. E aí, claro, se nós formos classificar, nós teremos o quê? Uma oração subordinada substantiva. Ela é subjetiva, ela é reduzida e é de infinitivo. Caraca, a maioria das orações substantivas são reduzidas de infinitivo. Este é o melhor método de amar uma pessoa. Eita ferro, lá vai, ó. Convivendo com ela. Ai! E aí, claro, a equivalência fica mais fácil, né? Até mesmo pelo sinal de pontuação aqui, você viu que isso aí é uma positiva, né? Este é o melhor método de amar uma pessoa. Que se conviva com ela. Tá aí. E aí, ó. Você tem aqui uma oração subordinada substantiva apositiva reduzida de gerúndio. Olha o gerúndio aqui, ó. Olha o gerúndio aqui, ó. Beleza? Caraca, Silvio, então tu deu uma estrutura. Tudo que você viu até agora é estrutura gramatical. Tudo. Desde o início foi assim. Desde o início foi assim. Só estrutura gramatical. Se você aprender a identificar a estrutura, cada elemento vai ser posicionado de acordo com a intenção do falante, do escritor, tudo mata. A ideia era aprender aquele sujeito. Daí, ó. Marca os verbos aí. Era e prender. Parece que é um infinitivo bem aqui. Aí, ó. Parece que era um infinitivo bem aqui. E tá aqui, ó. Prender aquele sujeito. A ideia era que
prendesse aquele sujeito. A ideia era que prendesse aquele sujeito. Tá aqui, ó. Olha a conjunção integrante. Bora fazer a sintaxezinha? Bora! Tá aqui, ó. A ideia é o quê? Sujeito. Era. Verbo de ligação. Tudo aqui vai ser PS. Né? Ó, verbo de ligação mais PS, sujeito, é igual a letra B de bola. Né? Igual a letra B de bola. E aí, você fazendo a desenvoltura do texto, você tem aqui o quê? Uma oração subordinada, substantiva, predicativa. Ela é reduzida de infinitivo. De boa, né? Até é doido, é? Olha a lapa. Tá aí. Tem mistério não. E a última, não menos importante, são as orações coordenadas reduzidas, né? Você viu lá nas orações coordenadas que elas têm algumas observações, né? Simples, simples, simples. Primeira observação é que elas são classificadas em assindéticas e sindéticas. A sindética sem conjunção e a sindética com conjunção. Fiz um drible ficando sozinho diante do goleiro. Fiz e ficando. Note que ele quer dizer para você o quê? Que ele fez um drible e ficou diante do goleiro. Então, você teria aqui, ó, uma o quê? Uma oração coordenada. Uma oração coordenada aditiva reduzida de gerúndio. É como se ele tivesse dito, fiz um drible e fiquei sozinho diante do goleiro. Beleza? Mesma coisa, Juquinha namorava uma moça pensando na outra. Ei! Safadinho, né, Juquinha? Olha, ó, ele namorava uma moça e pensava na outra. Como é que pode um herege desse? Professor, isso tem cara de adição. Tem adição não. Isso é uma oração coordenada, né? Ela é adversativa. E ela é reduzida de, olha o NDO ali, gerúndio. Raramente a banca vai dizer que a questão é reduzida. Se vier, melhor para você e para a concorrência. Mas aqui ele quer dizer o quê? Juquinha namorava uma moça, mas pensava na outra. Viu como esse Juquinha não vale nada? Por hoje é só. Acabou a oração reduzida. Olha aí, ó. Você já terminou toda a sintaxe do período composto. Caraca, você viu subordinada, substantiva, adjetiva, adverbial, viu coordenada, viu reduzida, viu pontuação. Moleza, né? Tô muito feliz por você, herege. Beijo no coração e até a próxima aula.